Só queria dizer uma coisa, espero não ter que pagar mais um estádio para algum clube de futebol. Já estamos pagando a conta de um, só falta ter que pagar a conta de um segundo. Aí fica pesado no bolso de todos nós brasileiros, hein? O Flamengo, por exemplo, está perto de ter um estádio próprio. Olha aqui, 2 bilhões de reais, para levantar um estádio para 80 mil pessoas. O Rio de Janeiro já tem São Januário, já tem o Newton Santos, já tem o Maracanã. Precisa de mais um estádio? Eu não quero isso. Eu quero que o meu dinheiro vá para as escolas, para os hospitais, para a segurança, o que falta no Rio de Janeiro. Deixa o Flamengo construir o estádio dele onde ele quiser. Ele tem dinheiro para isso. Ele tem capital estrangeiro, capital nacional, que tem interesse, patrocinadores de fazer. Não precisa ter dinheiro público. Nós estamos vivendo esse caos no Rio de Janeiro. O povo é que vai pagar. Imagina, o terreno custa 750 milhões, é da Caixa. O prefeito foi lá, desapropriou. Agora por 250 o Flamengo vai arrematar. E só o Flamengo pode participar Fala, do Nação leilão. Rubro-Negra. Esse e muitos outros jornalistas estão apavorados com o Flamengo construindo o seu estádio. Agora não tem para onde correr, eles sabem que o Flamengo já é o maior sem ter estádio. Imagina as receitas do Flamengo com o estádio. Então a imprensa está se apavorando toda, está se tremendo toda. E no vídeo de hoje, lógico, a gente vai falar sobre a estreia do Felipe Luiz às 3 horas da tarde contra o Fortaleza pelo Sub-20 rubro-negro. Vamos falar também, lógico, tudo sobre Flamengo versus Juventude, e o Flamengo está em busca de quebrar o tabu lá no Alfredo Jaconi, que é um estádio que geralmente o Flamengo não consegue resultado positivo. O Flamengo que vai ter ali vários desfalques, né? Além desses vários desfalques, o Bruno Henrique infelizmente entrou nessa lista. Então nem com o Bruno Henrique, nem com o Cebolinha a gente vai poder contar para essa ponta esquerda. Falando sobre o Hugo Souza, foi emprestado para o Corinthians, vou dar mais detalhe para vocês. E sobre a Copa América, pode ter jogador voltando para o time do Flamengo já nesse fim de semana. Essas e outras eu falo agora para vocês, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E hoje, Nação Rubro-Negra tem a estreia do Felipe Luiz no Campeonato Brasileiro. O Felipe Luiz vai estrear pelo Sub-20 e essa partida vai ser jogada contra o Fortaleza lá na Gávea. Às 3 horas da tarde, quem quiser conferir essa partida pode conferir pela Flá TV. Mas antes de falar sobre esse jogo, eu vou falar sobre a entrevista que o Felipe Luiz deu para a Flá TV. Ele e o Léo Nanete. Léo Nanete, que é um goleiro que o Felipe Luiz já falou. O técnico dentro de campo é o Léo Nanete. Léo Nanete que fala bastante, que consegue organizar a zaga rubro-negra, a parte de volante, sabe sair jogando muito bem também com os pés, então é um goleiro completo que pegou até pênalti contra o Vasco nessa final que a gente foi campeão pelo Sub-17. E o Felipe Luiz falando sobre esse desafio que ele vai ter agora pelo Sub-20, ele rasgou elogios a esse elenco. Ele falou que tem vários jogadores no Sub-20 do Flamengo que jogam no estilo que ele gosta de jogar. Então, a princípio, o Felipe Luiz pode ter um pouquinho de dificuldade nesse começo, mas depois acredito eu que vai ser igual ao Sub-17 do Flamengo, né? Ele teve também dificuldade nesse time Sub-17, ele falou na entrevista que o time era tão vertical, que ele precisou conversar com o elenco, mostrar ali que a bola precisava ser um pouquinho mais rodada para quando tivesse oportunidade o time avançar as linhas e conseguir atacar com mais precisão e até mesmo marcar os seus gols. Então no Sub-20 do Flamengo ele tem, lógico, um grande desafio, né? Time Sub-20, as partidas são mais difíceis do que do time Sub-17, ele tá chegando agora, mas tem tudo para fazer um grande trabalho, tá? O Flamengo está, nesse Campeonato Brasileiro, na 6ª colocação com 16 pontos, mas tem um jogo a menos do que a maioria dos times. E o Flamengo deve entrar em campo com o Diogo Alves no gol, o Daniel Salles, o Iago, o João Souza e o Carbone. Aí vem o Fabiano, o Ryan Lucas, o Matheus Gonçalves, o Matheus Ian, o Chola e o Wellington. Um grande time. Um time para ninguém botar defeito. Para mim, esse jogo vai ser 3-0 o time do Flamengo. E eu queria saber a opinião de vocês. Qual o palpite que vocês colocariam para esse jogo? Que, lembrando mais uma vez, vai ser jogado lá na Gávea, com transmissão pela Flá TV às 3 horas da tarde. Então não percam, anotem aí no seu caderninho. E se vocês pudessem mandar uma mensagem para o Felipe Luiz, qual vocês mandariam? Se vocês quiserem, fiquem à vontade e coloca aqui embaixo do vídeo nos comentários. E vocês já devem ter ouvido falar daquele filme A Volta dos que Não Foram. Dessa vez eu vou falar sobre a ida dos que não voltaram. Estou falando, lógico, do nosso goleiro Hugo Souza, que ainda é goleiro do Flamengo, pelo menos até o final do ano de 2025. Isso se o Corinthians não comprar o jogador.
Até porque na data de ontem o Flamengo emprestou o Hugo Souza para o Corinthians. Corinthians que perdeu o Cássio, né? O Cássio foi praticamente achincalhado do Corinthians. Depois perdeu o Carlos Miguel, que foi para a Europa. E agora ficou sem goleiro, né? Eles têm um goleiro da base, mas o Neneca, o Hugo Souza, tem mais experiência. Então, por causa disso, eles procuraram o Flamengo e o Flamengo, a princípio, fez um bom negócio. Emprestou o jogador até o final do ano com opção de compra para o Corinthians. Mas, Pedro, o Flamengo não vai ganhar nada com isso? Sim, o Flamengo vai ganhar um valor por esse empréstimo do jogador. E o principal é o seguinte, galera. O Hugo Souza, ele recebe um salário no Flamengo, recebia, né, um salário no Flamengo de 450 mil reais. E o Corinthians vai bancar o salário dele integralmente. Então, é uma boa para o Flamengo, né? O jogador, a princípio, ficaria como terceiro goleiro. O Bruno Spida até falou que o Flamengo iria testar o jogador caso não chegasse uma proposta concreta. Essa proposta chegou e aí, se ele for bem no Corinthians, existe essa opção de compra com passe já fixado. Os valores ainda não foram divulgados nem pelo empréstimo e nem o valor de passe que o Flamengo vai cobrar do Corinthians, caso o Corinthians queira comprar o jogador. Mas é uma grande chance para o Hugo Souza mostrar que é um grande goleiro. Vamos ficar ali observando. O Corinthians está numa situação horrível no Campeonato Brasileiro, precisa muito de um grande goleiro, e aí é uma prova de fogo para o Hugo Souza, caso o Hugo Souza seja aproveitado nesse time titular do Corinthians. E aí, gostaram do empréstimo dele ou gostariam de ver ele jogar novamente com o manto sagrado nesse ano de 2024? E o Flamengo entra em campo hoje, às 8 horas da noite, para enfrentar uma partida bem difícil, bem complicada, até porque nesse estádio a gente não tem um bom retrospecto. Estamos falando do estádio Alfredo Jaconi. O Flamengo vai jogar contra o Juventude está na 12ª colocação com 13 pontos e o Flamengo se encontra na primeira colocação com 24 pontos. Essa partida não vai ser fácil, mas o Flamengo, mesmo com os desfalques, tem provado aí que está conseguindo os seus objetivos. Esse jogo vai ter transmissão exclusiva pelo Premier. E o Flamengo tem alguns desfalques, além do pessoal da Copa América, além do Cebolinha, que está com problema no quadril. Infelizmente, a gente também perdeu o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, que graças a Deus foi absolvido, na verdade ele pegou apenas um jogo de punição naquela expulsão contra o Milionários, vai desfalcar o Flamengo na partida de ida da Libertadores, mas não desfalca o Flamengo na partida de volta, pelo menos uma boa notícia. Mas como nessa partida o Bruno Henrique não vai poder jogar e nem o Cebolinha, provavelmente a gente vai ver ali o Vitor Hugo como um ponta esquerda, né? Ele joga mais recuado um pouquinho, ele não vai jogar tão para frente assim como joga o Bruno Henrique e o Cebolinha, mas é aquilo, né? Qualidade do elenco a gente tem para poder sair com os 3 pontos lá de Caxias do Sul. O Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, lateral direito Wesley, o esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, o Davi Luiz não está apto para esse jogo, então vamos ter o Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira. Um pouco mais na frente, o Léo Ortiz já com aquele papel de volante sendo muito bem feito, ele mais uma vez vai ser titular como primeiro volante, aí depois vem o Gerson, um pouco mais na frente o Lohan, aberto pela direita o Luiz Araújo, aberto pela esquerda, a princípio o Vitor Hugo e como centroavante o Pedro. Galera, para mim esse jogo vai ser 2-0 Flamengo, o Juventude não vai ser um time que vai partir para cima e a gente vai ter que ter paciência, né? Chute de fora da área, cruzamentos, né? O Wesley vem vindo muito bem, vem numa crescente e eu acredito que realmente, pelo menos o Pedro vai fazer um gol nesse jogo. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo e bom jogo a todos. E rapaziada, falando agora sobre Copa América, até porque temos 5 jogadores disputando esse torneio. E não que a nação rubro-negra torça para isso, mas caso o Uruguai ou o Chile sejam eliminados, os jogadores voltam mais rápido a treinar no Ninho do Urubu e podem já, a partir da semana que vem, disputar pelo Flamengo, né? Não que a gente torça, mas se acontecer também, acredito eu que ninguém vai reclamar. Então, vou falar para vocês as chances que o Uruguai e o Chile têm de serem eliminados antes da fase de mata-mata. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta polêmica para vocês. Os senhores acham que após o início da Copa América, mesmo o Flamengo cheio de desfalques, o Flamengo joga um futebol melhor do que antes de começar o torneio? Fica esse questionamento para vocês. E falando sobre esse fim de semana, o Chile vai jogar contra o Canadá e existe uma grande possibilidade do Chile já ser eliminado nesse próximo sábado, dia 29. Até porque o primeiro colocado é a Argentina, com 6 pontos, depois vem o Canadá com 3, e aí vem o Chile com 1, e depois vem o Peru também com 1 ponto. Então o Peru vai jogar contra a Argentina e o Chile vai jogar contra o Canadá.
Caso o Chile não vença essa partida, e ele ainda não venceu nenhuma na Copa América, o Chile já seria eliminado, e aí a partir do domingo o Éric Pulgar já poderia voltar para o time rubro-negro, que tem sentido a falta dele. Até porque quem está na função dele é o Léo Ortiz. Mesmo o Léo Ortiz jogando bem, ele não é especialista nessa função, e o especialista é o Éric Pulgar. Então existe sim uma grande chance do Chile já ser eliminado no próximo sábado. Em relação ao Uruguai, dificilmente eles não vão passar para a fase de mata-mata, até porque eles têm os Estados Unidos, que está com 3 pontos, o Uruguai está com 3 pontos, e nesse grupo só tem apenas uma partida jogada. Depois vem a Bolívia e também vem o time do Panamá. O Panamá já jogou com o Uruguai já venceu o Panamá. Vai jogar agora contra a Bolívia e depois vai jogar contra os Estados Unidos. Acredito eu que essa seleção que o Uruguai tem, uma das melhores da América do Sul, eles não sejam eliminados antes da fase de mata-mata, mas também nada é impossível. Então é isso, galera, apenas uma curtinha aqui para lembrar para os senhores que nesse fim de semana a gente já pode provavelmente ter a volta, pelo menos, do Éric Pulgar. E aí, gostaram dessa notícia ou vocês estão torcendo para o Chile e para o Uruguai chegarem na final? Lembrando que se eles chegarem na final, o Flamengo vai ficar desfalcado até o final da Copa América. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, ó, pra cima deles, e não se esqueçam de deixar o palpite de vocês aqui embaixo do vídeo.